Crimeia era como fortaleza, imune a ataques. Rússia fortificou-os com uns 400 Pantsir Tor, Belbek, Saki, Kasha, Vadeiskoy, abrigos de aviões russos e material militar crítico. Desde 20 de dezembro, essas bases viraram armadilha mortal. Jatos e pilotos russos devem fugir. Belbek era a base aérea russa mais moderna na Crimeia. Ela abrigava Su-27, Su-37, Su-35 e até MiG-31. Mas, em apenas 72 horas, esta base aérea crítica virou o ferrovelho mais caro e humilhante da aviação russa. Controle de Putin sobre a Crimeia ruiu após 3 dias de inferno. Jatos valendo milhões de dólares queimaram na pista antes de decolar. Radares cegados, sistemas de defesa silenciados e os supostos invencíveis MiG-31S foram caçados nos próprios hangares. Ironia, justamente naquele momento, Putin fazia um discurso histórico de quase 5 horas. Dizia: "Ok, zona tampão, Crimeia Donetsk, direito histórico russo." Porém, o discurso irônico ruiu ante realidades concretas. Pois, para 2,5 milhões da Crimeia, discursos nada valiam, porque operações ucranianas pareceram mais evacuação total da força aérea e civis russos que ataques simples. Essa destruição sistemática não se explica por drones aleatórios acertando alvos por acaso. Estratégia: cegar o urso. Desfecho: 20 dólares. A inteligência ucraniana e unidades especiais visaram os olhos da base aérea Belbek antes de atacar a base. Na primeira onda de ataques, o serviço de segurança ucraniano destruiu estações de radar que vigiavam o espaço aéreo russo e sistemas Pantsir S-2 que protegiam os 400. O radar 92N6 pertencente aos sistemas 400 Triumph, 2 radares avançados Nebo-SVU e um sistema de defesa aérea Pantsir S-2 foram eliminados em uma única operação. Esses sistemas eram base da defesa de ponto do exército russo. E seu silêncio deixou a base indefesa, cega e surda a ameaças chegando. A falha do Pantsir S-2 em salvar os radares 400 que deveria proteger mostrou que a hierarquia de defesa aérea russa estava em completo caos. Porém, danos da noite de 18º de dezembro foram além dos radares. Reserva estratégica russa. O MiG-31 Forum também foi atingido nesta primeira onda. O MiG-31 é uma das raras plataformas que levam mísseis hipersônicos Kinzhal e interceptam em altíssimas altitudes. A perda de mais de os $200 milhões num único ataque destruiu dissuasores estratégicos russos. Mais importante, Rússia cessou produção desses aviões há anos. Logo, cada MiG-31 perdido é perda estratégica insubstituível para a Rússia. Insubstituíveis. Os MiG-31 não estão mais em produção e, quando um decolava da Crimeia, podia varrer o norte do Mar Negro em minutos. Ucrânia a eliminou. Escudo baixo, alvos visados, porta aberta. À noite, 20 de dezembro, segundo golpe letal da Ucrânia entrou pela porta aberta. Naquela noite, enxames de drones não miraram abrigos ou depósitos de combustível, escolheram diretamente alvos principais na cabeceira da pista. 2 caças Su-27 foram destruídos pelos ataques precisos dos drones. A aeronave armada, destruída. Relatórios de inteligência de campo e dados de satélite confirmaram: um Su-27 atingido estava totalmente armado e já decolava. Este detalhe técnico é o elemento mais crítico que agrava a severidade do incidente. A derrubada de um caça totalmente carregado não significa apenas a perda da fuselagem. Explosão dos mísseis E-73 e 27
com tanques de combustível, provoca detonações secundárias em cadeia. Essa reação em cadeia cria uma onda de choque massiva que envolve a própria pista, as equipes de solo e outros equipamentos nas imediações. A explosão dos mísseis AR-73 e IR-27 na aeronave causou uma explosão secundária massiva e danos por estilhaços na pista. Enquanto checava sistemas da cabine, ele estava sentado no próprio caixão mesmo. Creze que equipes de solo próximas, caminhões-tanque e pista também foram destruídos. Momento terrível para a Força Aérea Russa. Belbek, S-400, Tor, Pantsir. Nem protegeram o avião decolando. Naquela noite, outro golpe estratégico. Aeroporto Kirov. O Estado-Maior ucraniano também confirmou que o radar C-6M2 no aeroporto de Kirovskoye foi atingido durante a noite. Não era radar comum, olhos que regulavam o tráfego no aeroporto, permitindo pilotos decolarem e pousarem com segurança. Sem radar, Kirovskoye virou pistas. Aeroporto sem radar. Voo no escuro. Análise técnica indica que munições usadas e momento do ataque coincidiram com a fase pré-voo, quando o exército russo estava mais vulnerável. Esta situação prova que inteligência em tempo real da Ucrânia supera até segredos militares ultra-secretos do Kremlin. Ataque cirúrgico. Enquanto equipes de solo russas reabasteciam aviões ou municiavam, minou doutrina russa de defesa aérea. A falha da rede de defesa aérea, IADS na Crimeia, em detectar drones ucranianos demonstrou mais uma vez ao mundo quão impotentes são sistemas 400 de bilhões de dólares contra alvos modernos de baixa assinatura de radar voando em baixas altitudes. A base aérea de Belbek hoje já não projeta mais poder. É um cemitério da Força Aérea Russa. Porém, destruição cronológica não é só perda de aviões ou radar. Isso indica que a Crimeia deixou de ser bastião de segurança do exército russo e virou zona-alvo para aviões e tropas. Colapso da defesa aérea na Crimeia e perdas aéreas impuseram aos generais do Kremlin decisão impossível. Abandonem a Crimeia. Pilotos de Belbek a Novorossiysk. Mas a realocação teve impacto nos custos operacionais e eficácia de combate. Como Belbek fica perto da Crimeia, aviões alcançavam o alvo mais rápido após decolar, minimizando o tempo de resposta. A realocação para uma base mais distante como Novorossiysk estende esse tempo de resposta em 20 a 30 minutos. Decisivo nas operações aéreas modernas. Isso ocorre porque precisa voar mais até a área-alvo, e aviões precisam levar mais combustível. Isso implica menor alcance ofensivo e menor capacidade de transporte. A aeronave com mesmo peso ao decolar deverá levar menos munição e mais combustível. Este efeito reduz diretamente a eficácia das forças aéreas, porque a quantidade de munição que um caça pode carregar é inversamente proporcional ao tempo de voo. Bases mais distantes, especialmente sob pressão antiaérea, reduzem tempo de combate dos caças. O caça perde não apenas seu tempo de resposta, mas também o tempo gasto manobrando na zona de combate. Isso reduz a eficácia em tarefas como alcançar a superioridade aérea, fornecer apoio aéreo aproximado e atacar alvos. No geral, mudanças reduzem mobilidade e poder ofensivo da aviação russa em 40%. É porque aviões não fazem mais tantas missões, levam menos munição e perdem flexibilidade tática. Mas é mental, não no metal. A destruição em Belbek provocou abalos no alto comando e na psicologia dos pilotos russos, afetando o equilíbrio operacional no Mar Negro. O medo no cockpit que se espalha entre os pilotos russos é como um vírus que corrói por dentro a vontade de lutar do exército. Agora, para todo piloto russo e pessoal de solo na Crimeia, o expediente virou sobrevivência. O momento em que um piloto está mais vulnerável não é quando está no céu. Minutos críticos. Alvo na pista. Esta é a inversão da psicologia militar.
Num ambiente onde equipes em terra trabalham em pânico, presas ao radar, temendo que um drone desça a qualquer momento, o ritmo de surtidas vai colapsar. Cada som de motor, cada alerta de radar cria uma onda de pânico. A pressão psicológica causa manutenção longa, mãos trêmulas lendo checklists. Enfim, aviões parados nos hangares. Enquanto pilotos embarcam nas aeronaves, perguntam se vão a uma missão ou estão no alvo. Esta crise de confiança cria um ambiente de motim silencioso que leva à hesitação na cadeia de comando, ao cancelamento de missões e priva os soldados em terra de apoio aéreo. Putin pode se recuperar desses destroços? A propaganda do Kremlin alega que a indústria militar russa opera 24/7 e substituirá cada avião abatido. Mas a realidade em campo prova: a Rússia perdeu a capacidade de repor o destruído. Colapso total. Isso não é apenas uma questão de dinheiro, é uma história de estrangulamento tecnológico e industrial. O valor total dos ativos destruídos nos ataques de dezembro ultrapassa $1 bilhão. Um MiG-31 ou sistema de radares 400 exige milhares de microchips precisos, sensores ocidentais avançados e ligas raras. Após invadir a Ucrânia, Rússia perdeu acesso a componentes críticos pelas sanções ocidentais. Hoje, peças para reparar radar Nebo-SV ou Podlot não são mais produzidas na Rússia. Embora o Kremlin tente fechar lacuna com chips de lava-louças, gambiarras ficam longe de atender aos requisitos tecnológicos da guerra moderna. Pior ainda, sumem também engenheiros treinados e instalações especializadas para reparar ou reconstruir esses sistemas sofisticados. Não há mais reparos seguros. Instalações na Crimeia estão agora ao alcance de mísseis ucranianos. Transportar aeronave ou radar danificado milhares de quilômetros, além dos Urais, virou pesadelo logístico. Para a economia russa, essas perdas são mesmo irreparáveis. Produzir uma bateria AS-400 leva anos. A Rússia levará ao menos 3 a 4 anos para repor sistema que a Ucrânia destruiu numa noite. Porém, o ataque ucraniano é muito mais rápido que a produção russa. É matematicamente impossível. Putin perde não só munição, mas o futuro tecnológico do exército na Crimeia. O principal resultado estratégico desses ataques é igualar a dor. Lembre-se da manhã de 24 de fevereiro de 2022. Doutrina russa visava eliminar completamente a força aérea ucraniana nas primeiras 48 horas. Quando o Kremlin atacou bases ucranianas com mísseis de cruzeiro, acreditou-se que nenhum jato ucraniano nunca mais voaria sobre Kiev. Generais de Putin afirmaram que a aviação ucraniana acabou para sempre. Mas hoje, inverteu-se completamente. O que a Rússia tentou impor à Ucrânia no início, a Ucrânia agora impõe à aviação russa na Crimeia, de modo mais sistemático. Isso não é apenas retaliação, é a asfixia gradual do poder aéreo russo sobre o Mar Negro. A destruição dos radares Nebo-SV e S-400, escudo da Crimeia, deixou indefesos a península e também o terminal petrolífero mais estratégico da Rússia, em Novorossiysk. Navios e centros logísticos russos são agora alvos expostos a mísseis vindos do céu. Generais de Putin deixaram frota para salvar navios, agora abandonam aeronaves. Este processo é a prova de que a presença da Rússia no Mar Negro se transformou em uma derrota estratégica. Sem ocupar fisicamente o território, a Ucrânia deteve técnica e psicologicamente o domínio da Rússia na Crimeia. A Rússia não tem mais um quintal para se esconder no Mar Negro. Existem apenas alvos indefesos esperando ao alcance. Assim, as chamas na Crimeia podem ter apagado. Para a aviação russa, dezembro marca uma virada irreversível. As bases aéreas não são mais abrigos protegendo aeronaves. Elas são cemitérios que as engolem uma a uma nas pistas. Os Pantsir silenciaram, radares ficaram cegos, e jatos mais valiosos do Kremlin sumiram em Belbek. A genialidade estratégica da Ucrânia prendeu o pesado aparato militar russo em casa. Já não é só perder aeronaves, mas o colapso total da doutrina de defesa de Putin na península. Putin tem só uma opção:
ou evacuar toda a frota para a Rússia continental, ou ver um MiG-30 e um novo queimando no hangar toda manhã. Na Crimeia, o escudo aéreo russo agora virou mito. E esses ataques destruíram esse mito para sempre. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Compartilhe ideias nos comentários. Para saber da última análise especial da PPR Global, inscreva-se e ative notificações. Obrigado, escolheu.